Eu que fiz semana passada, faço. Pode fazer mesmo. É capaz? Você quer que eu faça? Você não fez, né? É que eu já vou falar bastante, né? Bom, capítulo 10. Vamos iniciar então a nossa reunião, dia 7 de agosto de 2016. Registrando aqui a presença do André, do Paulo e da Fernanda. E a leitura hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos fazer a prece de Caritas depois, né? Ou é antes? Eu não lembro. A gente estava fazendo antes. Era antes? Fazer antes. O que Vamos vocês fazer acham? antes. Tá. Já temos o Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Perdoai para que Deus vos perdoe. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus 6, 14 e 15. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Comentário. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites.
quando diz que cada um perdoe a seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso? Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade, verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Bom, essa parte do Evangelho, ela é surpreendentemente conectada ao que nós vamos discutir hoje na terceira parte do nosso encontro. E eu acho que ela em si sozinha diz tudo, né? Então, eu vou repetir uma parte aqui que me chamou muita atenção, né, em que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Então, eu acho que esse tópico ele é particularmente necessário nos dias de hoje, em que tanto rancor, tanto ressentimento paira na nossa sociedade, seja por causas políticas, seja por causas emocionais, e que, interessantemente, os Jogos Olímpicos vêm aliviar um pouco esse sentimento, né? E os Jogos Olímpicos acabam promovendo esse sentimento de união, em que não há o outro, mas há apenas um brasileiro, todos juntos numa única nação. Então eu acho que essa passagem aqui nos ajuda, talvez, vestir com pensamentos aquilo que a gente está vivendo nesses últimos dias. Quando a gente consegue pairar acima das dificuldades, acima dos conflitos, a gente consegue enxergar o que há de humano no outro, a gente consegue enxergar o que há de positivo e não aquilo que causou o rancor, que causou o ressentimento. Se a gente estender isso para o mundo afora, em que tantos conflitos, né, tantos atentados e tantas dores andam se acumulando, a gente consegue ver então como o amor ele causa uma sensação inicial de injustiça, porque parece que você está deixando aquele que causou o dano, né, que te agrediu, sem a justiça divina, mas na verdade você está se focando em algo que é mais elevado, é algo que olha para o futuro. E isso tem muito a ver com a comunicação não violenta, né, que a gente vai discutir em mais detalhes daqui a pouco. Então, esse trecho do Evangelho, eu acho que ele é muito provocativo, eu não acho que ele é um trecho fácil de se entender, porque tudo que ele faz é dizer, tem duas formas de lidar com a misericórdia, isso dentro da vontade de ser misericordioso. Uma que é simples, desinteressada, e a outra que busca atender ao orgulho, que é quando você faz com ostentação, você deixa claro quão misericordioso você é, e aí você entra naquele mesmo vício que acontece com a humildade, né? De você ter orgulho da sua humildade. E aí, nesse caso, a vaidade leva então o ser humano a usar a misericórdia de uma forma viciada, que não atende aos princípios da união, os princípios do apagamento, né, das discórdias. Misericórdia me parece um tema eterno, um tema que sempre, que acho que em todos os momentos ele pode voltar, ele pode ser relembrado, ele pode ser trazido à tona. É sempre necessário.
Nessas duas formas de encarar a misericórdia, a segunda forma, a forma orgulhosa da misericórdia, ele me lembra um conceito que às vezes é usado chamam de nivelamento. De você efetivamente se nivelar ao outro, porque na verdade você é igual ao outro. Quando você aparece como o bondoso, o misericordioso, de certa forma naquela forma orgulhosa de perdoar, como se ele colocasse para esse outro, para esse perdoado: olha como eu sou melhor que você, porque eu te perdoo. Então ele perde exatamente essa ideia de nivelamento. É um perdão exercido deixando de lado o fundamental da vida humana, que nós todos somos iguais. E tanto na misericórdia como para todos os outros, as outras faces da vida, todas as outras faces das relações humanas, é importante que a gente lembre, aliás, que a gente nunca esqueça que nós todos somos iguais. E que nós todos temos defeitos. Sim. Isso. Eu li uma frase hoje, eu não lembro quem postou, diz assim, a moça perguntando para o mestre: mestre, o que eu faço para perdoar o outro? Aí o mestre respondeu: não há outro, só há um. Mas assim, de uma forma até mais... Eu particularmente, às vezes acho difícil essa questão de perdoar, às vezes ficar guardando rancor e tal. Mas de qualquer forma, não era, o que eu queria falar é que, pensando até numa coisa mais superficial, assim, de uma maneira mais superficial, que quando a gente não perdoa, guarda rancor, a gente acaba maltratando não, mas passando adiante essa energia negativa e vira uma corrente negativa, né? Então, alguém é destratado, fica bravo que foi destratado, destrata o outro, desconta no filho, desconta no trânsito, e aquilo vai, né, crescendo, vai virando uma bola de neve. Então, até uma forma de evitar que se alastre, digamos assim, né, essa energia negativa. O ideal é fazer sem pensar nisso, né? Sim, sim, mas... O ideal é fazer isso de maneira espontânea, né? E aí a gente só explica, né, isso. Mas enquanto a gente não consegue, né, fazer isso como um sentimento autêntico e espontâneo, eu acho que esse é o propósito, né? O duro é pensar nisso na hora que vem o sentimento, né? Você ia falar? Desistiu? Fechamos o Evangelho, então? Fechamos.